Satisfação estar aqui em Itanhaém. Obrigado. Nessa audiência pública para discutir o orçamento do ano que vem. Cumprimentar o presidente Gilmacy, parabenizar pelo seu trabalho, assim como meu colega de bancada, deputado Luiz Cláudio Marculino, que depois vai falar com vocês. Cumprimentar o Naldo, presidente da Câmara, em seu nome cumprimentar todos os vereadores aqui de toda a Baixada Santista, Litoral Sul. Cumprimentar o Brito, coordenador da Macro. Tudo bem, Brito? O Maurício, presidente do PT da Praia Grande. A Ivone, vice-presidente da CUT. Colega. Pessoal do Áureo, aqui também presente. O Miro, Itariri, que está acompanhando a gente. Obrigado, Miro. Queria cumprimentar a Inês, lá de Parelheiros, Marculino. Agora está morando aqui em Itanhaém. Prazer em vê-la, Inês. Tudo de bom para você. Cumprimentar o pessoal do CIMEC, da Pampesp, Queria cumprimentar os meus amigos, que eu tomei um café agora de manhã, na casa da Eliane, a Iraci, a Alessandra, o Leonardo e o Arles, todos colaboradores do vereador Jair do Bar, lá de Cubatão. Obrigado pelo café, obrigado pela recepção. Pessoal, é muito bom a gente fazer uma audiência pública numa região para discutir orçamento e a gente ouvir a população. Eu acho que o que mais falta no Brasil, no estado de São Paulo, nos municípios, é o presidente, os governadores, os prefeitos ouvirem a população. E esse é o objetivo da Comissão de Finanças e Orçamento. As audiências públicas começaram na Assembleia Legislativa em 2006. Foi uma iniciativa minha e do ex-deputado, ex-prefeito de Diadema, Mário Reale. E de lá até hoje a gente faz isso todos os anos. E como é bom. Ontem a gente estava em Juquiá. Só para vocês terem uma ideia, de 12, acho que 12, prefeitos da região administrativa, tinha 10 prefeitos da região e mais 2 lá da região metropolitana. E hoje aqui eu percebo o grande interesse que tem dos vereadores das entidades da sociedade civil. Aliás, cumprimentando todas as comunidades indígenas, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os ribeirinhas, os pescadores, que eu já percebi que está aqui nessa audiência. O que é que nós temos que discutir o orçamento? Mas discutir a fundo. Porque eu percebi que todos vocês ficaram contentes quando o nosso deputado Gilmacy, que é uma coisa nova, começou o ano passado, anunciou 150 mil para cada cidade, 250 para Itanhaém. Vocês ficam contentes quando vocês fazem uma emenda para o deputado Marculino, o deputado N, para os deputados de vocês aqui da Baixada. Isso tudo é bom, é pontual. Mas isso não resolve, gente. A gente resolve, ou começa a resolver, quando a gente discute o orçamento e faz uma divisão do orçamento mais justa. E o que é mais justa? Não tem dinheiro para tudo, vocês sabem muito bem. Quando não tem dinheiro para tudo, você tem que escolher prioridades. E aí a gente começa a colocar e cobrar do quem tem a caneta na mão, do governador do estado de São Paulo, Tarcísio. Por exemplo, vocês estão sabendo que hoje é dia 3 de outubro? Dia 3 de outubro. E o governo Tarcísio, que já faz 2 anos e 9 meses que está no governo, ele está, esse ano, com 8 bilhões e 900 milhões contingenciado, congelado, parado, aprovado no orçamento e em caixa. E eu percebo, os vereadores, alguns tiveram coragem, chegar aqui e falar, está faltando repasse. Isso está faltando em todo o estado de São Paulo. Em todas as audiências públicas que nós fizemos, as 25 com essa. Por que esse dinheiro está congelado? É tanto dinheiro que você se perde. São 9 bilhões. Por que esse dinheiro está parado? Por que não liberou? Não abriu a torneira? Aí falta dinheiro em todo lugar. Aí falta dinheiro, por exemplo, vocês falaram aqui, e ontem foi falado bastante,
do turismo. Vocês sabem quanto tempo faz que os prefeitos de vocês não recebem o repasse do turismo? 2 anos, vai para 3 anos. Você sabe quanto que é o orçamento da Secretaria do Turismo? Estou falando turismo porque é dinheiro que vem para vocês, para toda essa região aqui. É 734 milhões. Você sabe quanto que está congelado? 544 milhões. 75% do orçamento está contingenciado. E não passa dinheiro para vocês. A Secretaria da Mulher, que é um orçamento pífio, e eu percebo aqui que a grande maioria de mulheres tem um orçamento de apenas 36 milhões para o estado de São Paulo todo. Além de ser pouco, 32% está congelado, está parado o dinheiro, não passa para os municípios, não passa para as associações, para as entidades. Quem que está segurando esse dinheiro? É o secretário Samuel Kinoshida, da Fazenda, e o governador. Então, quando vocês tiverem audiência com o vereador, com o prefeito, começa a cobrar isso. Eu ouvi aqui as pessoas falando das FATEC, das ETECs. O governo tirou 5% da educação para passar para a saúde. Nós somos contra. Você não tira dinheiro da educação para passar de saúde. Saúde precisa de dinheiro, arruma de outro lugar, mas não tira da educação. Com isso, ele tirou 398 milhões da educação. O nosso amigo que chegou aqui e falou da ETEC e FATEC, congelado das ETECs, 53 milhões. Congelado das ETECs, aliás, 53 milhões das ETEC e da FATEC, 10 milhões. Ou seja, tem dinheiro no orçamento, aprovado por nós, sancionado, e o governo está segurando esse dinheiro. Para quê? Fazer caixa ano que vem? É bom lembrar que o Rodrigo Garcia fez isso e ficou em 3º lugar na eleição. Segurou tudo para a última hora, quando soltou, não tinha mais tempo de fazer as obras. Eu vi aqui muito, em muitas entidades aqui, da questão da cultura. A cultura, além de ser pouca a participação no orçamento, que é de apenas 0,55%, e o orçamento do ano que vem vai cair, né? Também tem em torno de 65 milhões congelados. A cultura que cuida de tudo, gente. Dos repasses para as prefeituras, de todas as entidades da sociedade civil, que precisa das parcerias, e não tem dinheiro da cultura, e ainda está congelado. Então não dá para entender. O esporte, que é outra coisa, para mexer com a juventude, com toda a população, são áreas que têm apenas 0,12% do orçamento. Precisa aumentar o dinheiro da saúde, da educação, mas a gente precisa olhar para o esporte, para a cultura, e uma área que atinge todos nós aqui. Desenvolvimento social. Desenvolvimento social do leve leite, do leite, da cesta básica, das APAES, de todas as entidades que têm que ter parceria com o governo do estado e o governo federal. Prefeitura não tem dinheiro, a não ser as grandes prefeituras. 85% das prefeituras do estado de São Paulo depende do estado de repasse e da União. Se você tem esse dinheiro congelado e tem pouco orçamento, não dá para resolver. Então, discutir orçamento é brigar, é trabalhar para aumentar o dinheiro dessas secretarias. Esporte, cultura, desenvolvimento social, mulheres, e também foi falado da causa animal. Quanto que tem na causa animal? Quanto que tem na causa animal? Só para vocês terem uma ideia. Causa animal tem apenas 21 milhões para o estado de São Paulo todo. Desses 21 milhões, 9 milhões está contingenciado, congelado. Vocês percebem o problema? Além de aprovar o orçamento, tem o problema de quem tem a caneta de não gastar. É essa cobrança que a gente tem que fazer. Aliás, o Tarcísio precisa mostrar para que veio.
Me fala de uma grande obra que ele fez aqui na região de vocês. Ele só fala do túnel Santos-Guarujá. O governo federal entrou e vai sair. Agora precisa de olhar para o povo. E para finalizar, o deputado Gilmaci vai me dar esse tempinho, uma área que foi falada aqui é verdade. A questão do TEA, do transtorno do aspecto autista. É uma área que não é só uma secretaria, pelo menos 3 secretarias têm que trabalhar junto e ter programas juntos. Secretaria da Assistência Social, Educação e Saúde. E Saúde. Qual o programa que tem o TEA? Eu aprovei uma lei, e é bom vocês ficarem sabendo, em 2019. A Lei 17.158, 2019, foi aprovada por todos os deputados, foi sancionada pelo Dória, só que não foi regulamentada até hoje. O que é essa lei? Cria a política de proteção para as pessoas que possuem o transtorno do aspecto autista. Se você aprovar essa lei, você tem um rumo para dezenas de leis que tem, de muitos deputados lá na Assembleia Legislativa. Agora precisa regulamentar. E a outra coisa que nós precisamos cuidar, e é um problema que a gente ouve em todos os lugares, tem a pessoa que tem o TEA, de determinados graus, né? Alguém se preocupa com a mãe, com o pai, com a família dessas pessoas, que muitas vezes não pode trabalhar e tem que ficar em casa? Pois bem, tem uma lei também que é uma ajuda para as mães atípicas, as mães solos. Também tramitou, foi aprovado na Assembleia Legislativa, mas foi vetado pelo governador Dória. Então a gente precisa derrubar esse veto. Passou da hora das mães que cuidam, das famílias que cuidam, de quem tem o transtorno do aspecto autista, ter uma ajuda, porque ela não pode trabalhar. Além da questão da formação nas escolas, da assistência social, que foi colocado aqui. Pessoal, estou muito feliz por essa audiência pública, porque a gente só vai resolver o problema do orçamento ou diminuir os problemas ouvindo a ponta. E a ponta é onde? É ouvir os vereadores, as entidades, os prefeitos que vivem o problema no dia a dia. Mais uma vez, quem tem dinheiro é o governo federal, o governo do estado. A maioria dos prefeitos, mais de 80%, depende do governo federal e do governo do estado. Quando você tem prioridade, você começa a resolver problema. Essa semana foi aprovada uma lei importante, não foi? Por unanimidade. Todos os partidos. Demorou para aprovar essa lei, que foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Vocês sabem o que significa isso, gente? É atender 20 milhões de pessoas no Brasil todo, a partir do ano que vem. Por quê? Porque teve alguém que mandou essa lei e percebeu que quando você faz uma lei dessa, você faz uma distribuição de renda. Quem que vai pagar a conta? Quem tem que pagar a conta são os milionários, que concentram renda no Brasil. Então, para atender 15, 20 milhões de pessoas, 150 mil milionários vai ter que pagar um pouco mais. Ou seja, discutir o orçamento é discutir dessa forma. Colocar o dinheiro onde precisa, quem tem paga e quem não tem precisa receber mais benefícios. É o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Grande abraço a todos vocês, pessoal.